tem umas graviolas, já vim fazer uma poda legal lá embaixo também. Vamos descendo, não vai acumular isso. Rapaz, olha o cacado aqui. Tava lindo esse pé de rapaz. Aí eu tô com muita urgência para reformar lá, para impedir. Possivelmente, eu não posso me desfazer possivelmente se ela comeu dos dois lados, eu teria que podar ali para ela rebrotar do zero. Porque como ela não vai conseguir, lá ainda tem um pedacinho. O xilema e o fluema, não tem? Sabe? Xilema e floema. É? Esses nomes às vezes me faltam. Mas xilema e floema mesmo. Pronto. Então você corta aqui, ó. Ou aqui assim, serra ele. Isso é o que? Do zero e focar. Você já faz um urucum mais baixo e todo já esgalhado. É, que aqui o povo chama de açafrão. Você explicar por que foi? E aí você fala. Gente, é o seguinte, nós precisamos de tudo, né? Dos animais e tudo, porém cada em seu lugar. Na agrofloresta, ensino agroflorestal, tem que se estudar muito, pesquisar muito, fazer muito teste para ter os animais soltos. Mas no período de construção, isso é praticamente impossível, né? A gente não pode dizer que é impossível porque tem diversos agricultores experimentadores no mundo. Nós tínhamos acabado de mudar um urucum aqui, o coloral, que a gente acredita que é algo comercial muito importante que está se perdendo. Na verdade, os agricultores estão deixando de fazer porque a indústria está fazendo. E que tinha uma muda muito linda, já grande, com mais de metro, e acabou que as cabras se soltou. Se tu puder chegar mais perto, Rama, para mostrar aqui, ela feriu muito, praticamente todo o lado, de todo o comer que tinha por aqui em volta. Elas destruíram destruíram aqui um pé de moringa, mas acho que ainda está vivo aqui. Vamos fazer uma poda nele, segurei a ponta. Tá apertando ele. Tá verde ainda. Tá. Mas foi porque elas estão procurando comida, né? E aí, Vilmar vai nos orientar aqui como é que a gente ajuda para salvar, porque tá chegando o verão agora também, e foi o segundo ataque, Vilmar, das minhas cabras nesse pé de urucum. Pois é. Então aqui, nesse caso, como ela foi descascada, praticamente 100%, ele vai gastar muita energia para tentar manter essa parte de cima viva. Como ele tem um broto aqui, ó, abaixo, aliás, do ferimento, e ele tem aqui embaixo alguns outros brotos que talvez a gente não recomende deixar, vou tirar pelo menos esse. Esse aqui talvez ele possa, quando a gente podar aqui, acima desse broto onde começa o ferimento, ele vai brotar e vai formar aquele formato de taça já logo praticamente da sua base, e vai permitir, por exemplo, um formato que depois vai se fazer aqui as podas e vai facilitar a colheita para não precisar subir numa planta muito alta. Então, para isso é importante você usar as ferramentas corretas. Então, nesse caso aqui, uma tesoura de poda bem amolada ou um serrote, que é o que nós vamos usar aqui, para a gente poder fazer então essa poda, para que eu vou fazer um pouquinho acima do broto, para que possa efetivamente em formato assim de bico de gaita, para que qualquer chuva ou qualquer umidade que possa ter possa estar escorrendo, né? E a princípio então agora é só tomar o cuidado para rebrotar. Vamos usar o material podado já para a cobertura. Talvez seria interessante a gente fazer aqui, no mínimo botar 1 ou 2 pauzinhos para marcar o local, para não perder, para não pisar por cima. Às vezes quando você encontra algo assim, você já consegue visualizar. Deixa eu ajeitar essa madeira aqui também. Para fazer então uma cobertura de solo, que aqui ele já fica marcado e você consegue visualizar, né, uma planta que já está aqui marcada.
o rosto do material que tem ao redor, que está inclusive ficando maduro, começando a florescer, e provoca a senescência. Nesse caso aqui nós podemos então utilizar ele para fazermos a cobertura. Agora explique o que é senescência, viu? Porque nem todo mundo conhece esse termo não, Vilmar. Então a senescência é uma mensagem hormonal de envelhecimento, e quando essas plantas anuais que nascem no período da chuva e elas cobrem o solo, a função dessas espécies pioneiras, que são as primeiras que nascem, é de cobrir o chão, mas elas rapidamente botam semente, diferente de uma fruta, de um condimento que é o coloral, uma graviola, um cajueiro, que demora às vezes anos para chegar lá. Então você tem que fazer o manejo para que ela possa renovar e passar ao mesmo tempo para essa planta que nós acabamos de podar, junto com essas que nós podamos aqui, um sinal de rejuvenescimento, de poda, para que os hormônios possam fazer isso. E aí é o contrário da senescência. A senescência é que ela passa uma mensagem de envelhecimento e diz assim, ó: espera aí urucum, espera aí graviola, espera aí cajueiro, outros, que agora é a época de eu botar os meus filhos e as minhas sementes. É aquela história de mato que você tem lá no seu roçado, no milho, no feijão, na macaxeira, na mandioca, em que o povo diz, ó, se não limpar o mato come. Davi come, o João do mato come, porque ela está cumprindo a função dela, cobrir o solo. Você pode ver que nós agricultores, agricultoras, não deveríamos lutar contra a natureza. Como é que eu faço para, em vez de eu ter mato, ou ao invés de eu ter capim, eu plante outro tipo de mato, outro tipo de capim, outro tipo de adubadora de solo? Veja, às vezes a gente tem que, para não ter alguns tipos de capim nativo que não são muito produtivos, a gente bota um braquiário, um mombaço, um capim elefante, ou bota um margaridão, uma leucena, uma glericídia, um feijão de porco, ou as outras adubadoras de solo, como as canafístulas, que substituem essas de ciclo curto para ciclos intermediários ou de ciclos longos, que cumprem esse papel mais qualificado, com melhor resultado, e evita a senescência. Então assim, dá um pouquinho de trabalho se a gente pensar, mas ele compensa no custo-benefício que essa espécie de adubação de solo vai fazer. Então essa cobertura, se puder fazer logo, café é bem melindroso. Isso é algo assim que é muito importante, ó. Nem que seja o mínimo, sabe? Uhum. Então faz assim. E uma outra coisa, Tony, que eu aprendi, é que a minha luva ficou lá em cima. Não trabalhar sem luva. Eu posso com uma luva. Ó, aqui já tá quase bom, mas ó, isso foi da sexta-feira passada. Eita. Isso foi com luva, com manga comprida, motosserra no sabiá. Onde está? É bom sempre usar EPI, né? Até 8h30 da noite, com aquela lanterna assim, ó, na cabeça. No meio da água, falei, tirando, porque Pedro queria que tirasse nesse dia. Tem que ser na primeira sexta-feira do mês, para não dar orgulho, não sei o quê. Tá? E não deu para gente tirar sexta-feira de manhã, comecei à tarde. Para tirar todas as estacas que ele queria, foi até 8h30 da noite. De motosserra, no meio da... E não fiquei só o flango, bicho. Aqui para cima, os braços, sabe? Porque agora já tá bem saradinho. Mas tá doido, né? Com luva, com manga comprida, com tudo. Então, gente, nós estamos numa área aqui, eu já fiz vários... Sempre que tem uma coisa ou outra, eu digo que essa é a área 0, né? Foi aqui que eu plantei as primeiras mudas. E desde cedo eu acreditei cegamente na história de transformar, que a agrofloresta podia transformar. Eu nem tinha tanto o conceito financeiro, mas o conceito de recuperar. Eu acho que é a primeira vez que Vilmar está aqui junto comigo nesse espaço, que essa muda, tempo que Vilmar trabalhava aqui em Bom Jardim, em 2003 a 2006. 2006 eu tinha 16 anos, nesse período que eu conheci o Vilmar eu tinha 14 a 16 anos. E aí, em uma varanda mínima, com espaço pequeno, Vilmar chegou a produzir cerca de 1000 mudas, né? Isso. E quando
e para distribuir para a gente, né, de forma de incentivar um trabalho a mais do que ele era obrigado a fazer na assistência técnica. E esse pau d'arco, Vilmar, é desse tempo. Vilmar saía feito um louco, que todo mundo que trabalha com agrofloresta é louco. E eu gosto desse conceito de louco. Eu prefiro mais do que os conceitos muito técnicos que estão colocando agora, dificultando a linguagem. Eu gosto mais do conceito de louco. E saía com um bambu, com uma vara, colhendo as sementes e plantou e me deu essa. E eu plantei aqui. Isso aqui era o pior lugar. Por isso que é a importância de ter plantas que resistem. Assim como eu plantei aquele pau sombreiro, assim como eu deixei esse comodongo emerger e sair, que eu deixei a pitombeira, que deixamos um embaúba que está enorme. Essa mangueira é uma manga tome, que eu adquiri na época por R$10 aqui, por enxertia. Porque a gente via na feira e achava que só querem o agronegócio, repito, não sou inimigo do agronegócio, sou inimigo da patenteação. Achar que alguém é dono de alguma semente que criou alguma coisa. E no caso da manga, o pessoal quer botar na cabeça dos agricultores que só é possível produzir lá no vale, lá nas margens do São Francisco. Nós chegamos a tirar sem irrigação, sem poda correta, em um lugar que está começando a se recuperar agora, manga com 700 gramas. E aí não é uma, sabe? Isso foi impressionante. Eu levei essa manga para a feira. Isso foi, na verdade, essa eu consumi. Eu não dei o direito de ninguém consumir essa manga, era nossa. Mas aí, o que é que eu quero trazer? De 2005 para cá, Tony, é muito tempo. Se for considerar o tempo que eu dediquei ao investimento e as formas que não eram tão adequadas, mas chegaram ao resultado. Isso aqui era justamente, Vilmar, o lugar do rego, da erosão da água. Então isso aqui era liso mesmo, batido, tipo, não ia nascer nenhum tipo do que a gente chama, né? Só o cascão, que era onde corria a água que vinha aqui completo. E aí, para a gente ver hoje esse processo, aonde a gente está chegando, às vezes as pessoas visitam aqui e não entendem a evolução porque não viram a origem. Justo. Né? Então, assim, aqui a gente vai tratar agora, gente, um pouquinho, a partir dessa história que o Tony contou, entender por que é que chegou a evolução, por que é que chegou, por exemplo, uma manga como essa a produzir uma fruta de 700 gramas. E um pau d'arco desse já tem uma madeira, já está aqui cumprindo o seu papel. Mais do que produzir fruta e madeira, ele fez primeiro foi recuperar o solo. E aqui nós temos algumas sinais, por exemplo, da vida. Vejam, é porque às vezes a gente não consegue visualizar, mas nós temos alguns insetos andando aqui, ó, que são os decompositores, são formigas, são coleópteros, tem gente que chama eles de lixeiro, eu não gosto muito desse termo, né? Mas são os bichinhos, as minhocas, os fungos, os líquens, as bactérias que se transformam, né, a partir das radicelas das árvores, da umidade, do calor, da energia e da ação desses micro-organismos, fazem com que os amicetos, que são esses fungos, possam estar se desenvolvendo e estar decompondo então toda a biomassa, toda a lignina e transformar essa cobertura de solo em matéria orgânica disponível, solúvel em água, para que então as raízes das plantas possam então estar absorvendo esses nutrientes e se fortalecendo. Vocês vejam que tem umidade, tem cobertura, tem pequenas raizinhas, olha, isso é a raiz se alimentando. Através dessas raízes é que as plantas na verdade se alimentam. As raízes grandes, grossas, elas são as raízes que dão sustentação às plantas. Então essa raiz, né, um filamento tão fino, ele não se alimenta por si só. Por causa desses fungos, por causa de toda essa decomposição, de toda essa vida que está aqui sendo construída, é que a planta consegue se alimentar. Então aqui são milhares de processos que eles acontecem simultaneamente, físicos, químicos, biológicos, e que recuperam o solo.
Você veja, nós temos aqui uma cobertura de floresta. Veja só a maravilha que nós temos aqui, ó. Veja as cores, né? Veja a ação fúngica acontecendo, né? E se você olha, você é movimentando isso e você vê vários agentes andando, as raízes, fazendo o seu papel. Então, é importante compreendermos isso. A cobertura de solo, ela é muito mais importante do que, por exemplo, um sistema de irrigação. Então, quando você volta essa cobertura, aqui embaixo, de forma gratuita, os micro-organismos estão trabalhando a nosso favor. E nós também temos que saber trabalhar a favor deles. Às vezes a gente faz uns sistemas de manejo em que se consome mais energia do que se produz. Aqui é o contrário, aqui você produz muito mais energia. Essa é a famosa agricultura de baixo carbono, né? Que captura carbono da atmosfera, que faz com que a energia do Sol, que é a nossa maior fonte de energia que nós temos no planeta, metabolizada em madeira, em fungos, em animais, em capins, em várias espécies que são o que dão a vida ao planeta. Então essa simbiose, esses ciclos, esse mecanismo no tempo e no espaço, é que são importantes para que a gente possa compreender. Então isso não é sujeira, isso não é lixo, isso não é criador de inseto, de cobra, de escorpião, de lacraia, de bichos peçonhentos, que muitas vezes esse tipo de sistema é associado ao trabalhador, ao agricultor, agrofloricultor, que é o cabo relaxado, preguiçoso, ceboso, que não cuida. Muito pelo contrário, isso aqui é a riqueza, isso é a vida. Nós só estamos nesse planeta ainda, enquanto seres humanos, graças a esses tipos de ecossistemas. Nós somos totalmente dependentes disso aqui. Porque se nós, a espécie humana, desaparecer, isso aqui vai continuar o seu sistema de evolução. Umas espécies com o tempo vão desaparecendo e novas vão surgindo. Mas tire isso aqui para ver quantos dias o ser humano sobrevive nesse planeta. Então assim, é o contrário. Então nós que vivemos tempos de mudanças climáticas, tempos sombrios na organização política, na organização econômica a nível mundial, precisamos reagir, precisamos transformar para que a gente tenha comida, para que a gente não tenha fome, para que a gente tenha abundância, e uma abundância em todos os sentidos. É importante dizer isso, em que o cabo da cidade possa também compreender, assim como o camponês, a camponesa, o agricultor, a agricultora, possa compreender o papel que a natureza tem. A natureza não é um museu, não é algo que tem que ficar ali estanque, não é que ninguém intocável. Às vezes tem alguns ecologistas, alguns ambientalistas que falam como a natureza fosse um museu, e ela não é um museu, ela é dinâmica. A Caatinga, a Mata Atlântica, a Amazônia, que em 1500, quando os europeus chegaram nas Américas, ela não é mais a mesma que ela é hoje. Ela não era naquele tempo, ela não é hoje, aliás, o que era daquele tempo. Ela é evolutiva também. Então, a gente precisa conservar, precisa preservar, sim, mas não pode ser como se fosse um museu, algo intocável, invernizado, climatizado, que fica ali. Nem vai para trás, nem vai para frente. A natureza não é assim. A natureza é dinâmica. E entender essa dinâmica é fundamental para que a gente consiga fazer a evolução dos sistemas. E a agrofloresta, Vilmar, é diferente de reserva, porque às vezes tem pessoas que querem associar, é a mesma coisa, tem pouca diferença. Não que a gente não queira que tenha reserva. Quanto mais pessoas que tenham terra, poder deixar a mata virgem, preservada, melhor. Deveria ter até mais programas de governo para incentivar isso, de fato. O tal do crédito de carbono, né, por exemplo. Mas que a agrofloresta ela é muito mais profunda. Ela nos propõe a preservar e a produzir ao mesmo tempo. Isso é possível. Porque a nossa maior dificuldade é que, enquanto que outros sistemas de produção de commodities no Brasil brigam por financiamento de máquinas no valor de 1 milhão, 2 milhões, galpões enormes, silagens enormes de armazenamento, nós estamos falando de qual é o facão melhor. E que um facão de R$60 é difícil de adquirir. E aí nós não temos para cada propriedade um motosserra, um tratorista, nós temos
tentando conseguir isso para um coletivo de muitas pessoas. Então, o nosso trabalho ele demora a aparecer, não é que ele demora a aparecer. Deixa eu me corrigir antes de falar. Talvez da forma como a gente divulga. A forma como a gente divulga e as condições de investimento. Então, quando você fala que é mais importante nós termos cobertura de solo do que o próprio irrigação, isso é muito animador, Vilmar. Eu já tinha esse conceito, mas que as pessoas escutam, porque quando você vai fazer um orçamento de sistema de irrigação, você já se desmotiva pelo preço. Então, outros conceitos, e aí a gente tem trabalhado nesses cursos e nesses momentos como esse, que não é um modelo, você falou isso já nessas nossas aulas, é o conceito que é importante. Porque eu não preciso plantar uma carreira de eucalipto. Se você tiver eucalipto, tudo bem. Mas você pode ter a griricida que você encontra de forma mais acessível. Você pode ter outras plantas que podem dar uma resposta rápida e que tem uma utilidade. De repente, você plantar a moringa, você vai ter mais utilidade. Sim. Mais utilidade para ração animal, para tudo no mundo, do que o eucalipto depois. Que é importante ter, para você ter a madeira, para tudo mais. Lenha. Mas você tem que olhar muito para o que você vai usar. Justo. E outra. Começar pelo local. Não tem um modelo. A gente precisa falar sempre isso. Não tem um modelo de agrofloresta, quem vai criar é você. Você pode chegar e dizer, que bom que uma pessoa diga isso assim, o meu modelo de agrofloresta é único. É isso que a gente precisa, de agricultores e agricultoras experimentadores. Sim. Que cumpram esse dever, porque o nosso conhecimento, ele não é acadêmico, ele é popular. E é por isso que ele é forte, ele é enraizado. E assim como essa raizinha que se alimenta, nós precisamos de pessoas que se dedicam em sua vida a experimentar. Então, quando a pessoa diz assim, eu vou experimentar fazer uma compostagem, isso de campo à cidade. Aquela pessoa, ela está nos ajudando. Sim. E não é de forma indireta, é de forma direta. Quando ele diz, rapaz, eu vou plantar minha laranja cravo, que eu quero ter minha própria laranja, que eu quero ter minha jaqueira, eu quero ter um caju, mas agora eu queria aquele precoce. Não importa o modelo. De repente você está com a visão de plantar, não, eu quero ter só manga. E você depois vai ver que a manga vai demorar um certo tempo, e naquele mesmo período de espaço, para ajudar a produzir a manga, você pode produzir uma série de outras coisas. Se você vai querer uma agrofloresta mais fechada, se você vai querer cada agrofloresta vai responder de um jeito. Sim, de acordo com o ecossistema, de acordo com a região. E aí dizer assim, Tony, até para as pessoas compreenderem o vídeo, é de que às vezes a gente fala de sistema, a cobertura é melhor do que sistema de irrigação. Tem uma outra coisa que nós temos dificuldade em boa parte da região nordeste, especialmente do semiárido, ou nas zonas transitórias como essa aqui, né, entre a Caatinga e a Mata Atlântica, é de que nós temos limites de água. E de terra. Né, e de terra. Então assim, a irrigação ou a molhação de salvamento, que eu gosto de chamar assim, ela é só naqueles períodos cruciais de maior estiagem e daquelas espécies que são mais vulneráveis que os agricultores e as agricultoras plantam, como banana, algum citro, alguma jabuticaba, alguma jaqueira, algum jambeiro que é novo, né, um saputi que é novinho, um muda de café. São espécies um pouco mais sensíveis, especialmente quando são jovens, que precisam de uma molhação a cada semana, a cada 15 dias, que a cobertura faz o restante. Então você vai usar só eventualmente. Até porque nós temos pouca água disponível. Muitas vezes essa água, no caso da Caatinga semiárida, é saloba, então ela saliniza o solo. Então quanto menos você precisar desses artifícios, e você usar os artifícios da natureza, as plantas têm algum tipo de hidroscopia, que é a captação através das suas folhas, dos seus galhos, das suas raquetes, né? Dos espinhos, no caso das cactáceas, é da água, da umidade relativa do ar. Quanto aumenta a umidade, ela capta aquela umidade e usa para si, em seu benefício. Né? Ou quando dá uma neblina muito fina, escorre para o tronco, para as raízes, alimenta os micro-organismos que estão ali, que vão alimentar a planta. Às vezes aquela água não alimenta a própria planta, que ela é tão pouca, mas no ato dela alimentar os micro-organismos, o micro-organismo disponibiliza nutriente para aquela planta se alimentar.
Então entender essas relações é o mais importante, que esses princípios, que nem você diz, da sucessão, ela vai acontecendo. Então acho que é por aí. Eu queria dizer ao pessoal o seguinte: se vocês, assim como eu, está apaixonado por essas aulas, por essas conversas, por esse bate-papo gostoso com o Vilmar, deixa seu likezinho aí, comenta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Isso é muito importante para que esse trabalho siga. E espero os próximos vídeos, porque se assim como eu vocês estão gostando disso, eu sei que vocês vão ter curiosidade de ver o próximo vídeo e de procurar os outros. Até mais, pessoal!